Bom dia, turma! E aí, se cuidando? Continue se cuidando, hein? Cuidem do corpo, né? Temos que nos cuidar bastante. Já estaremos juntos, né? Daqui a pouco isso tudo passa e aí vocês já estão voltando para a escola novamente. Vamos pedir a Papai do Céu para que isso aconteça logo, logo, tá bom? Bom, então iremos agora começar a nossa aula da manhã, certo? Hoje utilizaremos o livro de História, lembra daquele livrinho que é integrado, História e Geografia? Então, hoje iremos utilizar a parte de História, logo o iniciozinho do livro. Além do livro de História, também utilizaremos o livro de Língua Portuguesa. Mais uma vez também, porque o livro de Língua Portuguesa ele tem muitos conteúdos, né? O conteúdo é muito extenso, então a gente precisa sempre estar utilizando livro de Língua Portuguesa e também o livro de Matemática, né? Porque tem muito conteúdo também. Então, para a aula de hoje, Tia Aline separou aqui as páginas. Vocês vão pensar assim, mas Tia Aline deu um pulo, eu dei um pulinho, né? Eu dei um pulinho no livro de História. Por quê? Porque a página 45, 46 e 47 fala de um assunto do qual a gente precisa estar falando logo, porque estamos no mês de abril. Tá? Eu até coloquei as páginas aqui em cima, ó. História 45 até 47, certo? Lembram que eu falei em uma das nossas aulas de que o mês de abril consta-se muitas datas comemorativas no nosso calendário? Então, datas importantes de acontecimentos, de fatos do nosso Brasil, do nosso país. Então, a gente precisa estar colocando esses assuntos aí também em pauta, né? Principalmente no mês de abril. E aí, Tia Aline deu um saltozinho, pouca coisa, né? Para a gente poder estar falando do descobrimento do Brasil. Embora a data já tenha... Né, hoje é dia 22 de abril, o dia que a Tia Aline está gravando, tá? Hoje é dia 22. Aí, para eu não precisar fazer folha avulsa para estar colando no caderno de história, existe um conteúdo do qual aqui no livro de história de vocês que fala um pouco sobre esse descobrimento do Brasil, certo? Que é uma data assim, bem importante para o nosso calendário. Então, eu vou fazer uma leitura e depois depois a Tia Aline faz um comentário sobre essa leitura, tá bom? A chegada dos portugueses às terras que hoje formam o Brasil. Em 1500, o rei de Portugal, Dom Manuel I, organizou uma esquadra composta de 13 navios e cerca de 1.200 homens. E para comandá-lo, né, essa esquadra toda, foi escolhido quem? O Pedro Álvares Cabral. A viagem de Cabral tinha o objetivo de repetir o caminho de Vasco da Gama, que Vasco da Gama havia feito até as Índias. O governo português queria ampliar o comércio com o Oriente. Assim, no dia 9 de março de 1500, a esquadra saiu de Portugal. Então, olha só, saiu dia 9 de março, hein, pessoal? Durante a viagem, a frota de Cabral desviou da reta original, da qual ele precisava ir. Esse fato é citado por alguns historiadores como desastre ou acidente. Até acho essa parte engraçada. Atualmente, entretanto, a maioria dos estudiosos acredita que isso não ocorreu por acaso, pois Portugal já suspeitava da existência das nossas terras, pessoal, que hoje fazem parte do território brasileiro, desde a assinatura do Tratado de Tordesilhas em 1494. Por isso, podemos supor que um dos objetivos da viagem de Cabral era confirmar, olha aí como é colocado no texto, a existência dessas terras para garantir o quê? A sua posse, né? Eles queriam as nossas terras. Então, como vocês já ouviram falar, com certeza, né, que no dia 22 de abril, o nosso Brasil ele foi descoberto por quem? Por Pedro Álvares Cabral, certo? Só que aqui no livro ele diz também que quando Dom Manuel, né, organizou essa esquadra para estar saindo lá de Portugal, a ideia, né, de Dom Manuel era que Pedro Álvares Cabral fosse para onde? Para as Índias, porque ele precisava fazer o mesmo caminho que Vasco da Gama fez. E o que ele ia fazer nas Índias? Ele foi lá para comprar o quê? Especiarias, né? Objetos para
para fazer comércio, né? Para levar para Portugal e vender por um preço bem mais caro, porque lá nas Índias os valores eram bem mais baratos das especiarias. Então, assim, a ideia era lucrar. Só que será que essa encostada que essas caravelas, né, que essas caravelas deram no nosso país, será que não foi por acaso? Será que não foi proposital? Né? Os historiadores falam muito sobre isso, porque a ideia desses portugueses também era tomar conta, né, tomar posse das terras. Então, assim, e eles conseguiram, né? Eles conseguiram dominar o Brasil, eles conseguiram pegar o Brasil. Embora a gente já tenha comentado em capítulos anteriores ao nosso livro, de que uma galerinha já tinha passado pelas Américas, né? Lembra dos astecas, dos maias? Então, já era um povo que já tinha meio que passado, né? E também já existiam os índios. Então, assim, existia-se já uma galera aqui já. Só que como eles eram potência, né? Portugal era potência, tinha uma potência econômica muito grande, eles dominaram o país, dominaram o nosso Brasil. E aí ficou-se, né, como Pedro Álvares Cabral, tendo descoberto o nosso Brasil. E aí o livro coloca aqui uma situação bem interessante, do qual vocês vão estudar quando vocês estiverem mais lá para o 6º, 7º ano, né, que é um assunto muito interessante também, do qual eu comentei aqui no texto, que fala sobre o Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas, pessoal, foi uma linha imaginária feita por Portugal e Espanha, porque eles queriam conquista de terra, né? Como os dois países eram potência econômica, eles queriam mais e mais. E aí resolveram fazer uma linha imaginária dividindo-se as terras, né? Então Portugal ficava com o leste e a Espanha ficava com o oeste. Então, assim, cada país ficou-se com uma parte das terras, né? Tudo por domínios deles. Mas, assim, é um assunto que vocês vão estar vendo isso aí mais lá para as outras séries, né, seguintes. Mas como o livro colocou aqui, é importante vocês saberem que foi um tratado feito entre Portugal e Espanha sobre divisão de terras naquela época, tá bom? Bom, então, assim, esse é um pequeno texto falando do descobrimento do Brasil, tá? Peço que vocês leiam também novamente em casa, tá? E aí tem a leitura aqui da página 45, que é desse texto. Tem a página 46 também, que tem uma coisa bem interessante também, que fala sobre abril de 1500. Eu vou ler para vocês. Veja como foi a chegada de Cabral ao litoral das terras que hoje formam o Brasil. Então, assim, como eles saíram lá de trás, como dizia o livro aqui, né? No dia 9 de março, quando foi 21 de abril, tá bem no gráfico do livro que vocês vão estar vendo, tá? Tudo que eu estou falando aqui tem no livro. 21 de abril, aí mostra-se um calendário e aí consta lá, 21 de abril, a esquadra viu sinais de terra próximas, ervas marinhas e pássaros. Então, lá, né, do oceano, né, do mar, eles já avistaram no dia 21 de abril que existiam o quê? Pássaros e ervas nessa terra. E aí, no dia 22 de abril, a esquadra avistou um monte ao qual foi dado o nome de Pascoal. No dia 23 de abril, a esquadra aproximou-se da terra, avistou seus habitantes, olha aí, que habitantes foram chamados pelos europeus, os índios, né? Que foram o quê? Quem já estava era quem? Os índios, né? Porque eles já viviam no nosso Brasil. 24 de abril, a esquadra encontrou um bom porto, né? Para abrigar os navios, ou seja, eles encontraram um lugar firme, né? Um pedaço de terra ali para estar saindo. Esse porto recebeu o nome de Porto Seguro, Bahia, né? Atual Baía de Cabralha, no estado da Bahia, porque quando eles vieram lá de Portugal, eles não pararam no Rio de Janeiro, que é o nosso estado, né? Eles pararam na Bahia, lá para o Nordeste, certo? 26 de abril, Frei Henrique Soares de Coimbra rezou a primeira missa em uma pequena ilha, cujo nome atual é Ilhéu, da Coroa Vermelha. Descendo mais o calendário que está no livro, dia 1º de maio, os portugueses ergueram uma cruz de madeira no solo brasileiro para indicar que tomavam posse da terra em nome do rei de Portugal. E o Frei Henrique Soares de Coimbra rezou a segunda missa nas nossas terras brasileiras. No dia 2 de maio, a esquadra seguiu para as Índias. E aí que eles foram para as Índias, olha só.
Apenas um navio comandado por Gaspar Lemos voltou para Portugal a fim de levar Dom Manuel I a carta de Pero Vaz de Caminha, que noticiava a descoberta de quem, pessoal? Do Brasil, né? Então, assim, é um calendário que tem também no livro de vocês explicando, né? Eles saíram lá de Portugal no dia 9 de março. E aí, no dia 21 de abril, já começou-se a ocorrer situações e foi até o dia 2 de maio aí. Abaixo desse calendário, olha só que interessante que tem, ó. O primeiro nome dado à terra encontrada foi Ilha de Veracruz, pois os portugueses pensavam que se tratava de uma grande ilha. E aí deram esse nome. Só que depois, vendo o engano, né, mudaram o nome do Brasil para a Terra de Santa Cruz. E mais tarde, o nome foi mudado definitivamente. Para qual nome? Brasil, que é hoje. Que até hoje se chama Brasil, né? Ainda bem que não foi mudado, né, pessoal? Que o nome já tá bom. Os povos indígenas que viviam na região costeira das terras que hoje formam o Brasil, bem antes da chegada dos portugueses, chamava-se Pindorama. Olha que legal aí. Que significa a terra das palmeiras, em Tupi-Guarani. Bom, então aqui tem uma pequena história, né, do nosso descobrimento do Brasil, tá? Até se chamar, né, desde a descoberta até se chamar realmente Brasil. E aí tem o exercício aqui da página 47, um exercício tranquilo para vocês estarem realizando, tá? Então façam a leitura da página 45, 46 e a realização da atividade de acordo com o texto na página 47. Bom, saindo do livro de História, passando para o livro de língua portuguesa, vocês vão abrir na página 102, e aí Tia Aline vai folhear aqui também, ok? Vamos ler também uma outra interpretaçãozinha, temos uma outra interpretação para a gente estar fazendo, só que agora é de língua portuguesa. Bom, eu também coloquei aqui no quadro, tá? Língua portuguesa, páginas 102 até 105. Então, é um texto muito legal, muito interessante, falando sobre a bola, sobre um brinquedo, né? Do qual aí as meninas e os meninos também gostam muito, né? De estarem utilizando. Foi um presente que um pai fez para um filho, só que com essa questão agora, né? De tanta tecnologia, de tanto videogame na televisão, videogame no celular, né? Tem crianças que não ligam muito para a bola, preferem os jogos digitais, vamos dizer assim, né? E aí cria-se aí uma situação, da qual eu quero que vocês leiam, tá? E após essa leitura, da página 102 e 103, tem uma atividade para ser feita na página 104 e 105, certo? Tá bom? Então, por hoje a nossa aula fica por aqui, com História e Língua Portuguesa, tá? Façam com bastante atenção, empenho, responsabilidade. Não entendeu? Voltem à leitura novamente, tá? Para estar entendendo melhor. E tirem suas dúvidas no grupo com a Tia Aline, tá bom? Ó, beijos, fiquem com Deus e se cuidem, tá bom?